Olá, boa noite. Que alegria, que prazer, mais gostoso da gente poder estar juntas de novo, mulheres, mães que amam, orar, parar o seu tempo, o seu dia a dia, a sua correria, para a gente parar, para a gente ouvir uma palavra juntas, para a gente estar orando também pelos nossos filhos. O Projeto Débora está aí no nosso coração, né? Nasceu há bastante tempo. Nós estamos aí sob a coordenadoria da Débora Pinhata. E estamos aqui, agora estamos falando aqui de São Paulo, mês de agosto, uma noite fria, mas com os nossos corações quentes, aquecidos para ouvir a palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra para trazer para vocês e eu separei uma mulher que nós estamos mensalmente ouvindo e falando, né, a respeito das mulheres da Bíblia, elas por elas, né, o livro que a gente está estudando. Mas esse mês Deus tocou no meu coração já, na verdade, o mês passado, né, eu vinha trabalhando nessa mensagem, onde eu queria falar a respeito de Priscila. É difícil a gente ouvir falar a respeito de Priscila, né? E outro dia eu estava fazendo um estudo e muito acalentou meu coração, porque eu tenho feito aí alguns estudos com algumas mulheres e eu vejo quanto ainda há mulheres sedentas. Às vezes a gente que já está como cristã já há bastante tempo no Evangelho, parece que a gente se esquece, a gente não percebe o quanto tem de mulher ainda sedenta por ouvir a tua voz. E Priscila, estudando um pouquinho a respeito da vida de Priscila, eu pude perceber o quanto ela foi ajudadora na vida de Paulo, o quanto ela foi uma mulher, ela junto com Áquila, eles se preocupavam em testemunhar, se preocupavam em ensinar Apolo, se preocupavam em fazer pequenos discipulados. E aí eu trago hoje aí você, mulher, né? Como é que tem sido? Você tem se preocupado em estar acompanhando, em estar verificando se tem gente, se tem vizinho, se tem conhecido que ainda não ouviu da palavra do Senhor? E eu gosto dessa palavra porque a respeito de discipulado são palavras que estão sempre latentes no nosso coração, né? Então vou puxar meu esboço aqui e vamos lá, vamos começar aí o nosso estudo a respeito da vida de Priscila. Então, quem foi Priscila? Se eu parar para você e perguntar que livro tem a respeito de Priscila? Alguns livros. Tem lá em Coríntios, tem em Efésios, tem em Atos, tem. Então, a gente vai mencionar um pouquinho a respeito dela. O nome Priscila, também conhecido como Prisca, né? E ela é casada, ela foi casada com Áquila, que ele era um judeu, então eles eram judeus, eram um casal que era judeu, e que eles viviam ali em Roma, e num dado momento tinha lá um imperador romano chamado Cláudio, e ele pediu para que todos os judeus saíssem da cidade, e aí foi que Priscila e Áquila, saíram da cidade e eles foram morar em Corinto, né? E se a gente parar também para estudar, lá no livro de Atos, a partir do capítulo 18, fala que eles trabalhavam com tendas, né? Então, eles eram fabricantes de tendas. E olha só que interessante, porque Paulo também, uma das profissões que Paulo tinha era trabalhar com tenda. E aí, se a gente também for estudar, a gente vai verificar que o quê? Priscila foi considerada uma mulher de fé. Ela era mestra na palavra, ela era parceira no ministério, tanto de Áquila, tanto de Paulo, né? Priscila ela era notável por sua dedicação no ensino da palavra de Deus. Eu fico imaginando que ela, quando a gente escuta na Bíblia falando sobre isso, ela devia ter uma oratória muito boa. E aí eu fico ao mesmo tempo babando, né? Porque você fala, puxa, que legal que devia ter sido uma mulher naquele tempo, né? Ser considerada como uma mulher que falava bem, né? Então ela e o seu marido, que nem eu falei a respeito de Apolo, Apolo era também um pregador eloquente. Ele aprendeu com Paulo, mas Apolo ele não conhecia muito o evangelho. Então, como a Priscila e Áquila eles caminharam com Paulo, eles puderam até corrigir Apolo. Olha que interessante. Então, eles puderam corrigir eles, né, com mais precisão a respeito de Jesus, porque eles tinham caminhado, os dois, Priscila tinha caminhado com Paulo. E eles também hospedaram a igreja
a igreja em sua casa. Quando eles estavam em Éfeso, eles puderam hospedar a igreja. Então, as características que tornam Priscila uma heroína de fé incluem a sua dedicação a Deus, a sua fidelidade ao marido e a paixão ao ensino da palavra. Ela também, ela nos inspira a seguir o exemplo de servir a Deus, apoiar o ministério e a compartilhar o evangelho com outras pessoas. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Priscila em nossa dedicação a Deus e ao ensino da palavra, trabalhando em parceria com aqueles que compartilham também da fé. Por quê? Porque quando a gente para estudar e a gente observa, né, que eles apoiaram também. Paulo era, vamos supor que Paulo era considerado um pastor, digamos, um missionário, né? Eles foram um casal que eles também apoiaram ele, que é algo também que a gente pode ver e às vezes eu paro para ver, é um dom, né? Da gente poder apoiar e a pessoa precisa amar muito para conseguir apoiar um missionário, né? É um trabalho muito lindo. Mas vamos lá, vamos aos tópicos. Essa foi uma abertura. Então, o tópico um que eu separei para vocês é chamados a servir com aquilo que temos, né? O texto base está lá em Atos, capítulo 18, versículo de 1 a 3, que diz assim: Priscila e Áquila conhecem Paulo em Corinto e viajam com ele para Éfeso. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e foi para Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila e a sua mulher Priscila, ficou com eles e trabalhava, pois eles tinham o mesmo ofício. Então é interessante, às vezes a gente fala, nossa, como assim, né? Eles se encontraram. Deus fez ali, né, encontrar. Eles eram construtores de tendas, e Paulo, no seu tempo anterior, né, de caminhar com Cristo, e caminhar com Cristo, eu digo, falar do Evangelho, ele também era uma pessoa que fabricava tenda. E aí eles se conheceram quando eles estavam lá em Corinto. Né? Então, Priscila e Áquila, eles usaram a sua profissão e a hospitalidade para apoiar o ministério de Paulo. E aí eu fico pensando, que lição a gente pode tirar disso, né? Às vezes no nosso trabalho a gente entra, a gente sai, ninguém nem sabe que a gente é cristão, né? Eu me lembro no meu trabalho que sempre vinha no balcão lá um rapaz que ele falava em línguas, olha só. E eu não entendia nada que ele falava, né? Não entendia. E ele vinha um mês, ele passava sempre, ele vendia canetas. E ele vinha um mês, vinha 2 meses, e ninguém dava trela para ele. E eu sempre ia, porque eu falava, né, eu nem precisava de caneta, mas eu queria fazer uma ponte ali, né? Algo que eu pudesse ganhar aquele coração para Cristo. E aí eu sempre ia, comprava sempre uma caneta dele, e eu não falava nada assim, porque eu não sabia, ele lia bastante o meu lábio, mas aí ele falava, eu não entendia, e às vezes ele escrevia, enfim. é, ele se chama Sérgio, até hoje eu ainda sinto muita saudade dele. Por quê? Porque ele foi indo, ele ficou mais de anos depois que ele pegou amizade comigo, porque daí eu cheguei para ele um dia e eu falei: Olha, todos esses meses eu tenho comprado caneta sua, tudo, e eu sempre compro de bom grado tudo, e eu também queria te dar um presente, eu falei para ele, né? Assim, eu compro de você, que para mim é um presente, é uma alegria te ver. Eu gosto muito porque o seu ofício, você vai, né, vai batendo de sala em sala. Eu queria te dar um presente. Ah, qual? Queria te apresentar um amigo meu. Ah, qual é? Foi conversando assim, mais lendo o meu lábio, e ele falava um pouco, eu ia entender. Aí ele falou, eu falei, eu queria te apresentar Jesus. E aí ele falou, cara, eu já conheço, né? E aí a gente ficou, aí ele me abraçou, e aí ele ficou super feliz. E aí depois me trouxe a esposa para eu conhecer, me trouxe o filhinho, e a gente ficou super amigo. Num dado momento, ele até teve um câncer, né? Um nódulo na cabeça, e depois assim eu pude ajudar porque eu consegui fazer uma vaquinha lá no meu trabalho com muita gente. A gente conseguiu assim muito dinheiro na época que eu fui pedindo pro pessoal bam bam lá, e aí todo mundo ajudou. Enfim, olha que interessante, na minha profissão, né, no meu trabalho, eu pude ali apoiar, né?
ter até uma hospitalidade ali, né, digamos assim, no meu próprio trabalho de acolher, sendo que ninguém nem olhava. E às vezes depois eu fui pegando amizade, eu mesma pegava as caixas de caneta dele, eu ia vendendo, já que o pessoal não olhava para ele, eu ia levando as canetas e aquilo foi crescendo, então foi muito legal. Então eu te convido, né? Como é que tem sido no seu trabalho? Será que você se preocupa, né, de ser uma pessoa até hospitaleira, digamos assim, acolhedora, fazer a diferença com o evangelho que você tem, que nasceu aí, com as sementinhas, né, de Cristo, o que tem florescido? Será que você só é amável dentro da igreja? Né? Às vezes tem gente que. Eu lembro, uma outra coisa que eu me lembrei, né? Que eu, esses dias eu estava falando com o pessoal e eu falei disso. Quando eu me converti, eu já tinha trabalhado 8 anos com uma pessoa que a pessoa era crente e eu não sabia que aquela pessoa era cristã. Né? A pessoa, tudo bem que é de uma denominação que não é parecida, né? Não quero nem falar o nome, mas assim, a gente tem uma consideração diferente, né? Digamos assim, de fé e ordem, mas mesmo assim, como é que a pessoa nunca falou de Jesus para mim? Né? Então eu fico pensando, gente, é tempo de falar. Né? De dividir. Olha, minha vida tá ruim, mas olha, com Cristo, né? As coisas vão bem, porque olha, imagino se não tivesse Cristo, é o mínimo que a gente pode falar, né? Então, Priscila, ela serviu ao lado de Paulo e o seu marido, sendo uma das poucas mulheres mencionadas como co-líder, né? Como uma pessoa sendo co-líder em um ministério. Olha que interessante. Eu fico pensando, eu amo a história de Dorcas, né? Que eu já falei aqui até. E aí eu fico pensando, uma outra mulher, olha só, que também foi reconhecida como co-líder no ministério, porque ela se preocupava, ela se engajava, né? Então, Deus usa homens e mulheres igualmente para o avanço do evangelho. Igualmente. Então, busque também se especializar, busque ler livros, busque, sabe, ter sempre um devocional na ponta da língua, sempre uma palavra, né? O pastor aqui da nossa igreja, ele sempre fala, né, na padaria, no mercado, no elevador, puxe uma conversa, puxe, né, algo. Então, assim, em que áreas eu posso servir hoje a Cristo com aquilo que eu já tenho na minha mão? Minha casa e a minha rotina refletem o reino de Deus, às vezes eu não consigo, às vezes eu não, por exemplo, assim, às vezes eu não tô bebendo água, né? E às vezes eu não sei falar do que é a água, se ela tem sabor, se ela não tem. Então, que água você tem bebido hoje? Às vezes você já bebeu dessa água chamada Jesus, mas às vezes, sei lá, você coloca ela dentro de uma garrafa e deixa ela lá e fala, ai, não, serve só para mim. E não foi para isso para a qual nós fomos chamados, né? Hoje a gente tem que pensar, eu tenho que viver muito mais o evangelho para o outro do que para mim, tá? Então vamos lá, aqui me inspira muito. Se eu puder, eu fico a noite toda falando, né? Tópico 2: discipulado em parceria. O texto base separado aqui é Atos 18, versículos 24 a 26. Paulo, que diz assim: Paulo os chamava de meus cooperadores em Cristo Jesus e agradece porque arriscaram a vida por mim. Paulo partiu para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Tomando-o consigo, Priscila e Áquila instruíram mais precisamente no caminho de Deus. Ou seja, era um tempo que eles estavam ali, eles moravam num local e quando Paulo precisou viajar, eles partiram com Paulo. Olha só, eles largaram tudo, né? Eles falaram: não, nós vamos, nós estamos apoiando o seu ministério. E às vezes a gente não apoia nem na nossa igreja, dirá um missionário, né? Que eu digo assim, né? Que a gente não precisa ir com um missionário, mas a gente pode ir colaborar, ajudando, né? Em oração, com o financeiro. Então hoje eu quero te convidar, onde é que está o teu coração? Né? Ali onde está o teu coração, né? É onde vai estar realmente todo o seu trabalhar, né? Ali está todinho o seu tesouro, né? Então, assim, Priscila, ela atuava como mestra da fé, em Atos 18, 26, e fala, né? E inclusive corrigindo com sabedoria e humildade o pregador Apolo, né? E aí eu pergunto para vocês, casamentos podem ser ministérios poderosos
quando ambos servem a Deus juntos, né? Nós podemos utilizar o nosso casamento igual ali eles estavam juntos, né? Os dois podendo ensinar, eles pararam, né? Igual fala, se a gente parar para estudar a respeito da vida de Apolo, Apolo ele era um pregador muito bom, mas ele desconhecia um pouquinho, né? Ele era novo, digamos assim, no evangelho. E aí os dois, como casal, pararam para ensinar Apolo. E aí eu fico pensando, e aí, como é que tem sido? Né? Será que eu vou? Será que eu tenho essa dedicação? Será que eu paro para ler a Bíblia com alguém? Será que às vezes, né, de repente a gente pode pegar uma vizinha e falar, olha, vamos todos os dias, olha, eu quero fazer, seja, eu tô desesperada, às vezes alguém que está passando por um processo de câncer, fala, olha, eu vou te mandar todos os dias um devocional que eu vou abrir, que eu vou ler, né, eu tô apontando para trás porque a minha estante está aqui, mas sei que vocês não estão vendo agora que eu pensei. Mas às vezes a gente pode pegar um devocional e ler todos os dias, falar, olha, eu vou ler isso daqui para o seu coração ficar forte, né? Esses dias uma irmã da nossa igreja me procurou dizendo que ela estava fazendo uns exames e que tinha dado um tumor na mama, e aí que ela estava aguardando os últimos resultados, tudo. Nossa, eu já corri, já passei o contato do enlace, né? Que o enlace é espetacular da nossa Mariana. Que tem lá na nossa igreja, que passou ela e a mãe por câncer, e aí já orei com ela, já falei, olha, tá tudo, né? Vamos caminhar junto, tá tudo certo, vamos, isso vai ser algo que vai passar na sua vida, né? Então, assim, a gente tem que estar com o nosso radar ligado a todo tempo, porque a gente tem que se preocupar, né? Com tudo que a gente puder. As pessoas que chegam não é à toa, o Senhor que manda para estar com a gente, né? Então, assim, eu vou caminhando com essa pessoa. E aí eu te convido, será que você tem caminhado com alguém na fé? Será que você tem discipulado alguém? Será que alguém, até nós estamos em agosto, será que de agosto para trás, de janeiro, será que você pode contar quantas pessoas você já falou de Jesus? Quantas pessoas você já discipulou? Quantas pessoas você já encorajou? É o nosso papel, nós estamos aqui. Será que eu sei corrigir alguém em amor, em sabedoria? Será que eu sei ensinar? Né? Como é que tem sido isso para você? Né? O terceiro tópico, coragem no ministério. O texto base que eu separei está lá em Romanos 16, 3 e 4, né? Que fala a respeito da saudação da igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha aí, eles de novo aparecendo, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, né? Olha só que coisa linda, Paulo dizendo. Então, Priscila arriscou a vida por Paulo e pela causa de Cristo. Exemplo, a gente tira o que aqui de lição? Um exemplo de parceria conjugal de novo no ministério. Sempre é mencionado junto com Áquila, destacando a força da colaboração entre eles, né? E aqui, se eu parar para pensar também, o que mais que Áquila foi, o que demonstra quando fala, né? Esse final de semana a gente estava estudando lá na EBD. Quando Tomé, eles estavam lá dizendo, né, que Jesus ia de uma cidade para outra, e aí eles perguntaram para Jesus: Mas Senhor, o Senhor vai para essa cidade onde o Senhor acabou de ser repreendido, né? E aí Tomé virou e falou assim: é, ele olhou, justo Tomé, né? E aí eu fico pensando como o Senhor é engraçado, né? Ele tem essas coisas assim. Justo Tomé, que era aquele que não acreditava, ele virou e falou: Vamos. Vamos com o Senhor para esse outro local onde ele vai, né? Justo Tomé, que era o mais que não cria, né? Precisava realmente ver para crer. Ele que foi corajoso e encorajou os outros discípulos também. E aqui a gente tira de exemplo, né? Ela também é como se assim como Tomé e os discípulos arriscaram a própria vida para estar com Jesus, para caminhar, porque Jesus, ele sabia do plano, né? Eu tô falando a respeito lá do milagre que ele fez na vida de Lázaro, né? Um pouquinho antes foi quando eles falaram: Mas Senhor, o senhor vai para lá, né? E aqui é a mesma coisa, né? Áquila e Priscila, eles arriscaram a própria vida pela vida de Paulo, né? Eles foram corajosos. Então, assim, será que hoje você e eu nós temos coragem e compromisso com a fé?
Será que assim a gente tem buscado ter qualidade na nossa caminhada cristã? Ou será que a gente só vai para a igreja, vai, volta e vou viver no meu evangelho ali? Esses dias eu estava ouvindo aquele pastor que acho que a Ilza conhece, como que é? Craig Grush. Ca- a Andrea falou ali. Craig, Craig, Craig Grush. Craig Achei. Gresh, alguma coisa assim. Craig. Eu acho ele fantástico, fantástico. Eu sou assim, olha, com todo o respeito, eu sou apaixonada por ele, porque ele é muito vibrante, assim. Acho que eu sou muito parecida com ele. Ele gosta muito de academia e ele tem aquela coisa. E aí, esses dias eu tava ouvindo ele falar e ele fala assim que é muito medíocre a nossa oração pelo alimento. Então ele fala, Senhor, né? Ele fala, e aí toda vez que eu vou orar pelo alimento, eu lembro dele, aí eu falo, ai meu Deus. Ele fala, é muito pequeno, mas eu entendo o que ele está falando, né? Ele fala assim que tem gente que se basta ali em só olhar, orar pela alimentação, e ele fala, meu Deus, é muito pequeno, né? Então ele tem um devocional que ele fala que são orações perigosas, né? E aí ele fala exatamente disso. Ele fala: a gente precisa ser mais perigosos nas nossas orações. Será que você tem sido corajosa nas suas orações? Será que você tem buscado, Senhor, olha, hoje eu quero ser uma pessoa diferente nisso, 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 coisa que eu nunca tenho conseguido, mas Senhor, eu quero, eu preciso. Né? Então, assim, coragem, seja mais audaciosa, né, com o Senhor. Então, assim, em que áreas na minha vida hoje eu preciso ser mais corajosa? Que áreas que eu preciso ser mais acrescentada de fé? Será que eu tenho vivido uma mesmice? Será que muitas vezes, você sabe que algum tempo da minha vida eu me peguei assim, sabe? Às vezes eu ia indo, tinha uma alegria, daqui a pouco eu caía. Daqui a pouco eu ia indo, aí eu subia de novo. Sabe, uma dependência, parece que de pessoas, uma codependência até relacional, sabe? Marital. E aí você vai indo, você fala, Senhor, né? Então, de uns anos para cá, eu falei, não, eu preciso mudar isso. O que que é isso? Né? Eu sou cristã, mas aí eu preciso mudar, eu preciso jogar tudo para cima e preciso falar, Senhor, eis-me aqui, né? Onde o Senhor quer me usar? O que que eu preciso fazer para eu não ficar, sabe, casada com esse mau humor que eu mesma, sabe, casada digo eu, né? Uma mesmice, e aí às vezes as orações ficam sempre iguais, né? Então eu fui indo, e esse ano, graças a Deus, eu consegui dar um up nas minhas orações também. Chorei na presença de Deus pelos meus quilos a mais, e graças a Deus eu tô assim numa baixa, né? Desde quando eu comecei, acho que eu mencionei até aqui para vocês, né, da questão dos meus triglicérides altos. Graças a Deus eu falo, Senhor, né? Quanto tempo eu comi as minhas emoções, né? Eu comia para alimentar as minhas emoções. E hoje eu paro, eu falo, Senhor, obrigada, porque hoje eu não alimento mais as minhas emoções. E isso não é de mim, isso é do Senhor. Então, às vezes a gente fica ali, né, desse tamanho nas gorduras e a gente vai indo, vai indo, vai indo e vai comendo, 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 comendo e nunca para ver. O que é que tá vendo? O que é que tá acontecendo? Senhor, eu clamo a ti, né? E eu percebia que ainda até janeiro desse ano eu percebia que era como se fosse uma compulsão. Eu não estava comendo para me alimentar. Eu estava comendo porque eu tinha vontade de me alimentar ou porque às vezes eu estava ansiosa com alguma coisa e eu precisava me alimentar, porque a comida é como se fosse uma droga, ela dá prazer, né? E aí eu parei, eu chorei diante do Senhor, porque eu falei, Senhor, né? Então eu falei, Senhor, eu estou disposta a viver sacrifícios para eu poder melhorar a qualidade de vida que eu tenho, né? E para eu poder ter mais força até para fazer os sacrifícios do reino, sabe? Então, assim, eu convido você, faça orações mais audaciosas, tá? E depois, se você quiser, me chama que eu passo para você lá o devocional que tem do Craig Grush, né? Que ele fala. Ai, a Andrea tá me corrigindo, mas eu não consigo. Craig Grush, Craig Grush, Craig Grush. Então é isso. Então, em que áreas eu preciso ser mais corajosa? E hoje eu te convido. Tópico 4, é igreja no lar.
Texto base está lá em 1 Coríntios 16, 19, que é onde Paulo os saúda em sua última carta novamente, mostrando que continuaram firmes na fé por muitos anos. Olha que maravilha. Então, assim, a igreja que está em sua nova casa os saúda, né? Priscila usava também a sua casa como lar, como um ponto de apoio à igreja local. Né? Esses dias eu estava conversando com uma irmã que ela é líder daquele ministério Mulher Única e eu falei, como é que tem sido esse ministério? Ela falou, ela estava me orientando que tem muitas mulheres ainda que são muito abençoadas com esse ministério. Eu falei, olha, vamos abrir uma porta aqui na minha casa desse ministério? E ela ficou de ver para mim como é que faria isso. Né? Então, assim, olha que legal. A gente precisa, né, usar a nossa casa, sabe, os nossos cafés precisam estar ali voltados com a palavra de Deus. Então, Priscila, ela era hospitaleira, sua casa era usada como ponto de reunião da igreja, era uma prática comum entre os primeiros cristãos. Então, a hospitalidade e o discipulado como formas essenciais de um serviço cristão. E aí eu te pergunto, como tem sido o espaço de acolhimento aí de fé no seu lar? Será que você tem prazer de receber as pessoas? Porque às vezes a gente não precisa nem receber as pessoas para falar, olha, eu vou fazer um jantar. Não, às vezes a pessoa quer estar com você para estar fazendo uma oração, para ver como você convive, para ver o ambiente do seu lar, para ver, não para ver, é que eu digo assim, é testemunho, sabe? O ambiente do seu lar testemunha para as outras pessoas. E assim Priscila fazia. Então, como eu posso abrir hoje o espaço do meu lar para de repente desenvolver algo, um serviço cristão? Ou então receber alguém. Talvez eu não tenha o prazer de receber ninguém. Busque, né? Fala, Senhor, olha, nós estamos nos finais dos tempos, isso aqui nada é meu, né? Tudo isso aqui o Senhor me deu, que o Senhor me dê amor para de repente eu convidar uma pessoa por mês que não te conhece, ou a pessoa que está aí distante do Senhor, que eu possa convidar. Você vai ver, você vai fazer essa oração perigosa e Deus vai mostrar para você aí, ó, vai colocar gente na sua vida, tá? Tópico 5, fidelidade até o fim. Texto base está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19, onde também há saudação, houve uma saudação, que é onde dizia, sauda a Priscila, né, a Prisca e Áquila, saúda, né, na verdade, a Prisca e Áquila. Priscila permaneceu firme até o fim na vida de Paulo. Décadas depois, eles estavam ali, ó, sempre envolvidos, percebendo onde Paulo estava, onde Paulo precisava, eles estavam. Então, eu tenho permanecido firme na fé? Será que a minha fé, será que de repente você, assim como eu, vivia às vezes na minha fé, nas minhas emoções há tempos atrás, onde a minha fé era assim, daqui a pouco ela oscilava, daqui a pouco ela subia junto com as minhas emoções, né? O que eu posso hoje fazer para eu crescer nessa constância espiritual? Senhor, eu quero, por favor, Pai, eu quero ter sede da tua palavra. É lógico que nem todos os dias a gente acorda igual e nem todos os dias a gente acorda super disposto, né? Mas, Senhor, coloca o amor, aquele primeiro amor no meu coração, que ele não vá embora. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar alegre para te servir, para falar do Senhor. Coloca isso, porque, gente, a gente é carnal. Se a gente deixar, se a gente não ora pedindo, as coisas do mundo, elas vão vindo e elas vão tomando lugar. E, e as coisas do mundo, elas vêm e elas são prazerosas e elas vão pegando porque elas alimentam literalmente a nossa carne. Então a gente precisa orar, a gente precisa parar e a gente precisa clamar: Senhor, me dá amor, paciência, paz, coragem, né? Tira todo o meu medo. Esses dias de 2 dias para cá, eu tenho refletido a respeito de medo, né? Falando, nossa, e eu comecei a pensar, quais são os meus medos? E ali eu vou, e conforme eu começo a pensar, eu já vou escrevendo no papel, né? E aí eu parei e fiquei pensando, se eu morresse hoje, o que que eu deixaria para as pessoas, né? E aí eu falo, nossa, eu preciso ser mais corajosa, porque eu preciso deixar mais coisas. Eu digo coisas espirituais, né? Não estou nem dizendo de financeiro, porque financeiro eu já até elenquei tudo aquilo que eu tenho ali, que até um pouquinho que deu, né? Mas eu falo, Senhor, eu preciso mais. Então faço orações clamando e dizendo, Senhor, olha, eis-me aqui.
né? Eu quero ter uma vida como Priscila, que se a gente parar para ver, a gente fala, nossa, Priscila, esse nome é bíblico. Nossa, é bíblico. Por quê? Então hoje você já sabe. Foi um casal que passou em vários momentos na vida de Paulo. Não tem muita história gigantesca onde você fala que tem começo, meio e fim, mas eles foram apoiadores, eles foram pessoas que deram, né, tudo de si para estar apoiando, encorajando pessoas, discipulando pessoas, e a gente precisa disso, porque a gente está aqui não para nós, a gente está aqui e a gente tem uma razão porque a gente veio, tá bom? Então vamos orar? E eu quero te convidar a colocar a tua vida nas mãos do Senhor, o teu coração, a tua mente, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que, enquanto eu estava trazendo essa mensagem para você, e você pôde elencar: puxa, olha, eu preciso melhorar, olha, eu posso convidar fulano, posso convidar ciclano, olha, eu posso realmente, de repente, fazer um devocional de ler no meu trabalho. Sabe que tinha uma irmã lá na nossa igreja, antes só de a gente orar, e tinha uma irmã lá na nossa igreja que ela trabalhava com um restaurante, e ela falou que estava uma guerra entre várias pessoas, e aí eu falei para ela: você já experimentou chegar no seu trabalho e todos os dias, já que você é a dona, né, de você parar e falar: pessoal, vamos orar? Ela falou: Érica, mudou assim da água para o vinho, né? Então são condições que a gente vai fazendo, olha, às vezes está ali nas nossas mãos, né? Então eu te convido a ter estratégias, peça estratégias. Então vamos orar. Querido Deus, nós oramos ao Senhor. O Senhor ouviu tudo aquilo que nós refletimos nessa noite. E eu peço para que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê insights a podermos exercer, ó Pai, tudo isso que nós aprendemos para que a gente possa exercer a nossa fé, tirar os nossos medos, colocar coragem, colocar intrepidez, colocar estratégia, para que a gente possa ter um coração como o de Priscila e de Áquila, um coração corajoso, ensinável, coração disposto a servir, um coração amoroso. Peço que o Senhor use os nossos lares, o nosso trabalho, ali onde nós estamos, com as pessoas com quem a gente caminha, por onde a gente caminhar, Pai. Que possamos ter dons que o Senhor nos deu, mas dons em uso para a Sua glória, Pai. Para que a gente possa ser também fiel, fiel até o fim do momento que o Senhor nos chamou. Porque às vezes, Pai, assim como eu orei, e assim como eu mencionei, às vezes a nossa fé ela vacila, as nossas emoções, mas nada como nós nos rendemos a Ti e pedir: Senhor, mantenha-nos estáveis, ó Pai, para que possamos estar ali dispostos. Não precisamos estar alegres, pulando, saltitando, mas que o Senhor nos dê disposição para estarmos atentas a ouvir aquelas pessoas que passam por nós, seja vizinho, no trabalho, conhecidos, na igreja, na rua, por onde for. O Senhor sempre vai colocar alguém próximo da gente e que a gente possa estar disposto a falar do Senhor, a lançar uma palavra, a apoiar alguém, seja um pastor, um missionário, uma família, alguém com uma doença. Pai, nós queremos, a exemplo de Priscila, ser essa mulher notável, assim como ela foi ali na Bíblia, considerada como uma co-líder do seu marido. Em nome de Jesus, Pai, nos usa e nós queremos te dizer: eis-me aqui. E sim, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem. Mas eis-me aqui, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos e em tudo te agradecemos. Amém.